gostava de vos contar hoje, em termos de causas de doenças que não estamos tão habituados a ver publicitado nos meios sociais. Uma tem a ver com a obesidade. A obesidade é uma inflamação e, portanto, a obesidade aumenta o risco da gravidade do Covid. Esta notícia saiu na revista Metabolism, gostam da minha pronúncia inglesa, Metabolism, no dia 19 de abril de 2012, que diz que a doença do coronavírus foi declarada uma pandemia em 2020, os pacientes com, por exemplo, obesidade, síndrome de chamado fígado gordo, têm, portanto, fatores de risco metabólicos que vão agravar a gravidade da doença respiratória associada ao vírus. Muito importante, isto saiu no dia 19 de abril de 2020. Não é que aqui, não é que aqui a minha preocupação seja a obesidade propriamente dita, aqui é mostrar-vos de que por trás da obesidade nós temos uma inflamação crónica persistente. Quando temos esta inflamação crónica, que pode ser medido por testes, pelo menos do ponto de vista indireto, nós conseguimos medir a inflamação no nosso organismo, mesmo que não tenhamos nenhum sintoma inflamatório. Muitas vezes uma pessoa com obesidade ou com excesso de peso não tem nenhum sintoma inflamatório, mas tem então este diagnóstico de inflamação crónica persistente. Portanto, a obesidade é um fator de risco e também lembrar-vos de que o Covid-19 é imune a organismos com um pH maior que 5,5. Então temos que ter cuidado, consumir mais alimentos alcalinos, como por exemplo o abacate, o alho, a manga, a tangerina, o abacaxi, que o meu filho adora, a laranja devemos consumir de manhã. Outra causa de doença invisível que pouco se fala tem a ver com as radiações, tem a ver com a radiação 5G. Então vou-vos contar um pouquinho o que existe sobre isto. Vou-vos ler uma frase do professor Nikola Tesla que diz o seguinte: as ondas alfa no cérebro humano estão entre 6 e 8 Hz. Todo o nosso sistema biológico, o cérebro, a própria Terra, trabalham na mesma frequência. Se nós controlarmos eletronicamente este sistema de ressonância, podemos controlar diretamente todo o sistema mental da humanidade. Isto já foi escrito há algum tempo, ainda não havia rede 5G, ainda não havia a radiação eletromagnética tal qual nós estamos a ver hoje. Então, o que é que isto significa? Significa que a radiação não visível, radiação ionizante, tem efeitos adversos na nossa saúde. Saiu um artigo no dia 1 de abril de 2020 que eu vou partilhar com vocês, se eu conseguir. Está aqui. Vou compartilhar para lerem que este artigo que saiu na revista Toxicology Letters, que diz que a radiação não visível, radiação sem fios, tem efeitos adversos na saúde. É publicado numa revista científica, como causando, por exemplo, cancro, neurodegeneração, infertilidade, alterações neurocomportamentais e alterações cardiovasculares. Porquê? Porque os efeitos adversos da radiação wireless nos humanos têm a ver com alterações metabólicas, têm a ver com alterações em termos de carcinogenicidade, têm a ver com imunotoxicidade, têm a ver com inflamação e têm a ver com apoptose e necrose. Então, isto é uma coisa muito séria e estamos a falar pouco nisto. É importante que saibam que toda a radiação que nós estamos sujeitos nas nossas casas, porque temos
como é que se chama, rede wireless, mesmo que eu não tenha, que use fio, o meu vizinho tem wireless, os autocarros têm wireless, o meu trabalho tem wireless, então existem algumas técnicas que podemos fazer, nomeadamente não usarmos o telemóvel, não encostarmos o telemóvel ao ouvido, usarmos auscultadores de fio, não auscultadores por Bluetooth, por favor, e quando o telefone está com pouca carga, não fazermos chamada, por exemplo, termos o cuidado de nunca dormirmos com o telemóvel à nossa beira, na mesinha de cabeceira, nem dormirmos com despertadores digitais na mesinha de cabeceira. Então, já existem muitos estudos epidemiológicos que mostram que realmente estas tecnologias sem fios têm impactos significativos, negativos na nossa saúde. Por favor, o facto de vocês não verem a radiação a vir contra nós não significa que ela não exista. Está certo? Espero que sim. Então, outro facto, portanto falamos na obesidade como fator de risco, está comprovado, com um artigo de, já não sei quando, de janeiro de 2020, falamos na radiação, que está com um artigo comprovado de 1 de abril de 2020, e vamos falar em relação à poluição como um fator de risco, com um artigo muito fresquinho, publicado a 11 de abril de 2020, que diz o seguinte: a poluição ambiental aumenta a mortalidade no Covid-19. Então, façam um favor, não acreditem em nada do que eu digo, vão ao professor burro, que é o Google, que tem lá tudo, saibam o que é que estão a pesquisar e coloquem esta frase: a poluição ambiental aumenta a mortalidade no Covid-19, e vão verificar se os sítios, os locais onde existe mais poluição ambiental têm a ver com maior mortalidade, e também os sítios e os locais onde existem mais radiação, nomeadamente 5G, têm a ver com maior mortalidade. Outra coisa que eu vos queria falar hoje, e que se fala pouco em termos de mídia, tem a ver com as toxinas. As toxinas, nós vivemos num mundo rodeado de toxinas, não nos damos conta também. O nosso corpo é como um aquário, literalmente. Pensem num aquário, numa daquelas bolinhas que tem uns, como é que se diz, umas algazinhas, tem uns peixinhos, e a água está ou deve estar transparente. Assim, em que vamos colocando comida para o peixe, em que o peixe, sim senhora, vai tendo o seu ecossistema. O nosso corpo, o paralelo com o nosso corpo em relação ao aquário tem a ver com a nossa matriz extracelular, com o nosso tecido conjuntivo. Então, quando nós temos uma boa matriz extracelular, um bom tecido conjuntivo, com um bom pH, sem inflamação, sem muita oxidação, eu tenho o meu aquário com a água transparente e cristalina, em que eu, portanto, em que eu respiro, em que eu como, em que eu tenho todos os processos normais do metabolismo e a minha água está transparente. Quando eu tenho um organismo oxidado ou inflamado com alterações do pH, o meu aquário está sujo, a água do meu aquário está sujo e eventualmente os peixes vão morrer. Então, este é o exemplo perfeito de como funciona ou o paralelismo com a matriz extracelular do nosso organismo. Gostaram? Gostaram. Então, neste sentido, o que é que suja o meu aquário? Por exemplo, as toxinas, por exemplo, aquilo que chamamos a sobrecarga tóxica, nomeadamente metais pesados, o mercúrio, o chumbo, o níquel, o alumínio, as toxinas orgânicas, por exemplo, os conservantes nos alimentos, as toxinas microbianas, por exemplo, as provenientes de infecções dentárias, ou as toxinas provenientes de focos infecciosos, a disbiose crónica, os fungos intestinais e as alergias alimentares.